22 semanas estudando programação do absoluto zero, cara. E essa semana foi muito massa porque o meu primeiro sim saiu. Eu não vou falar nem muito aqui na abertura, mas vamos pro vídeo porque você vai ver muita coisa legal no dia de hoje. E hoje é o primeiro dia e eu fiquei 4 horas montando uma API, acompanhando um tutorial no YouTube. Eu tive alguns problemas, tava dando alguns erros e tal. E teve algo assim muito besta, que era só eu mudar no Postman uma opção lá de texto para JSON. Eu vi inúmeros vídeos no YouTube, vi alguns fóruns e eu não consegui resolver de forma alguma. Aí eu fui falar com o Davi, né, e ele fez uma call comigo e foi tentando resolver até que eu falei, ó, Davi, eu fiz isso aqui, antes estava dando certo e tal. Aí quando eu cheguei nessa parte que começou a dar esses problemas. Aí ele falou, ah, então acho que eu já sei o que é. E aí ele foi, mandou eu trocar lá o nome. E eu fui, troquei o formato do arquivo e aí deu certo. Mas que sufoco, cara. É uns detalhes assim que às vezes estressa a gente, mas programar é isso aí, né? Mas no final deu tudo certo, a API ficou rodando, eu consegui cadastrar um usuário, editar, deletar, consultar todos os usuários. Mas eu ainda preciso analisar o código, porque algumas coisas eu não entendi. Eu acho que, sei lá, deve ser conteúdo sobre Node.js. E eu não sei nada sobre isso ainda, né? Então eu fiquei perdido em algumas partes. Mas preciso voltar e revisar um pouco sobre isso. Hoje é o segundo dia, eu fui arrumar uma parte na API que ficou pendente. E depois eu comecei a procurar outros vídeos para praticar. Mas agora eu fiquei na dúvida se eu vou estudar sobre Node ou se eu continuo estudando sobre API, né? Porque teve alguns negócios que eu fiquei meio perdido na hora que eu estava criando a API e eu acho que é conteúdo de Node.js. Mas aí eu falei com o Davi, expliquei para ele que eu estava precisando praticar e ele me disse que não era para mim ver nada sobre Node agora porque não era necessário. E cara, hoje eu tive uma call com o Jimmy e com o Davi e eles me mostraram ali a plataforma da Azure, como é que a gente trabalhar, pegar as tarefas, me mostraram os repositórios, me ensinaram ali sobre Git, bastante coisa, a gente ficou trocando ideia ali mais ou menos uma hora e meia, se eu não me engano, nesse dia. E assim, foi coisa pra caramba, cara. Algumas coisas eu ia anotando e os caras falando e eu só ali anotando, consumindo conteúdo. E no final da reunião da call, né, eu pude ouvir o Jimmy falar: seja bem-vindo ao projeto oficialmente. E cara, vocês não têm noção assim, do que é ouvir isso, sabe? Tipo, eu não vou falar muito nesse vídeo aqui não, porque eu vou gravar um vídeo logo depois que eu terminar de gravar esse, falando como é que foi todo esse processo, desde como eu achei a vaga, de como entraram em contato comigo, desde como as coisas que eu tive que fazer, até chegar no dia de hoje dessa reunião, onde eu realmente pude ali ter a confirmação de que iria entrar para a equipe, né? Então, vou fazer o vídeo. Se eu esquecer de deixar no comentário, você comenta aí, cadê o vídeo, Eric? Que aí eu coloco fixado no comentário para você assistir. Ou também você pode ver no meu canal que eu vou postar muito em breve esse vídeo lá. E hoje é o terceiro dia e eu comecei a estudar sobre Git para não fazer besteira no repositório dos outros. E aí eu também tive uma ideia de criar um banco de dados no Notion, onde eu vou ter tipo uma aba de empresas de trabalho, alguma coisa assim. E aí lá dentro vai ter cada empresa que eu vier a passar e dentro das empresas vão ter os projetos que eu vier a trabalhar. E aí dentro dos projetos vai ter as tarefas. Então assim, é algo que eu meio que já faço com os estudos, eu só vou criar um banco de dados para a empresa. Não vai ser muito difícil fazer isso não, mas eu tive essa ideia porque vai ser muito massa. Porque eu vou conseguir, já que eu anoto todas as tarefas que eu faço, o tempo, né, delas, eu vou conseguir monitorar o tempo que eu estou gastando em cada projeto. E aí vai ser muito massa quando eu finalizar um projeto, eu vou saber quanto tempo eu levei naquele projeto, em cada tarefa, e também esses dados vai estar vinculados à empresa, então eu vou conseguir saber quantas horas ali eu me dediquei naquela empresa. Então acho que vai ser muito massa isso aqui a longo prazo. E aí eu tive essa ideia pela manhã e no horário do almoço do trabalho eu já consegui finalizar. Não ficou uma coisa mais bonita do mundo, né? Mas está funcionando. A parte de estética não liguei muito nessa parte. E aí à noite eu fiz uma call com o Davi. Ele me passou algumas coisas para baixar, tipo um banco de dados, e também me mostrou as tecnologias que a gente vai utilizar. Eu vou precisar aprender TypeScript. Mas aí a gente trocou uma ideia e entramos em acordo. Eu vou refazer a API que eu já tinha feito, mas agora eu vou fazer com mais calma, analisando tudo direitinho. E aí eu terminei a call com ele, já fui fazer a API novamente. E assim, agora sim eu tô entendendo de verdade, porque eu tô fazendo passo a passo, entendendo, pesquisando o que é que tá rolando em cada linha do código. E aí também já comecei a praticar um pouco ali do Git no próprio terminal do VS Code, né? Hoje é o quarto dia, ontem tava dando erro ao conectar no banco de dados, então hoje eu já consegui resolver, perdi quase uma hora estudando o que é que tava rolando, cara, e era apenas um vacilo, eu precisava só trocar não, eu coloquei
uma configuração a mais, né? Então eu precisava apagar essa configuração aqui do app Listing. E eu demorei um tempão até chegar nessa solução. Eu apaguei o banco de dados, troquei o usuário, troquei senha e nada estava dando certo. E quando eu percebi o erro, chega, deu raiva, cara. Mas assim, graças a Deus que eu consegui resolver, né? E na parte da noite, eu finalizei todo esse processo aí, fiz a API, fui entendendo linha por linha, pesquisando, anotando e tal. E aí, após isso, eu fiz uma call com o Davi, que ele é meu superior na empresa, né? Eu fui explicando para ele tudo o que estava acontecendo. Falando, ó, essa parte aqui tá acontecendo isso, isso e isso, para que ele pudesse confirmar e enfim, eu tinha dúvida, tirava com ele já me explicava mais algumas coisas, mas foi muito massa isso para o meu aprendizado. E aí no final ele me pediu para trocar é, a forma de importar as coisas, né? Porque estava importando como jQuery. Acho que é jQuery. Cara, é muito ruim falar as coisas em inglês, velho. Meu Deus do céu. Antes eu tava com dificuldade em falar arrays, né? Eu falava array. Agora eu tô com esse negócio de jQuery aqui, jQuery, sei lá. Mas eu tinha que trocar esses require por import e criar validações, foi isso que ele me pediu. E agora eu estou nessa missão aí para poder praticar, né? E hoje é o quinto dia e eu já comecei fazendo essas validações da API. Eu tentei pela manhã, tentei meio-dia e não consegui, não estava conseguindo fazer. E aí à noite eu tive uma call com os caras da empresa e eles me mostraram ali a plataforma Azure e tal. Depois o Davi, ele pediu para eu continuar no processo de criação da validação da API, né? E aí eu continuei fazendo isso. E chegamos no sexto dia e hoje eu já comecei o dia ali consertando o erro que eu fiz, que estava criando as validações na mesma feat. É fit ou fit? Feature. Cara, tá maluco, velho. Eu tenho que tomar um jeito nessa minha vida e aprender a falar essas paradas. Mas assim, eu fiz a troca de require para import. Requires. Pelo amor de Deus, cara. Eu fiz a troca, né? Daí eu salvei isso em uma feature nova. E aí, beleza, subi no repositório, pá, beleza. Aí quando eu fui criar as validações, eu tava fazendo na mesma feature. Só que tava errado, eu tinha que criar outra para poder fazer, né? E deixar o outro repositório lá de boa, salvo, porque já tava tudo certo. Mas enfim, eu demorei um tempão para poder voltar o código e deixar funcionando, para poder criar outra feature. Depois vocês ficam me zoando no comentário aí, mas é bem legal, é bom que eu aprenda a falar as paradas. Mas aí depois de um tempão deu certo, eu consegui, salvei no repositório remoto, e aí fui fazendo a validação já em outro arquivo separado, né? Depois de um tempo eu consegui criar, ficou de boa, mas tem algumas coisas ainda que precisa melhorar nessas questões de validação, né? Mas já deu para me entender como é que funciona. E aí ficou desse jeito, ó, quando eu digito a letra no salário ele dá erro, quando eu digito um número no nome, ele dá erro também, e quando eu deixo o nome vazio, ele também diz que dá erro, que o nome é obrigatório. E aí, depois disso, o Davi me pediu para organizar esse código, separar por pastas, tipo assim, eu tenho uma parte do código que faz a criação do usuário, é para me criar esse código em uma outra pasta e depois só chegar aqui e importar. E aí na próxima semana eu já vou dar início nisso aí. Então, galera, essa foi mais uma semana. Finalmente aí eu consegui uma resposta positiva, né? Assim, foi totalmente fora das minhas expectativas. Eu não tinha expectativa nenhuma de começar a trabalhar agora, mas apareceu a oportunidade e graças a Deus eu abracei. Tipo, só tenho a agradecer muito a Deus por ter colocado essa oportunidade na minha vida. E foi muito massa. Eu dei tudo de mim na hora que eu estava estudando e os caras sentiram confiança em mim. E eu vou falar muito mais coisas no vídeo que eu vou falar como eu consegui a minha primeira vaga, mas tô muito feliz, velho. Muito feliz mesmo, assim, radiante. Agora talvez eu não consiga expressar, mas durante todo esse processo eu tava muito contente. Quem me segue no Instagram sabe de como é que eu tava. E, enfim, não posso dar muitos detalhes porque senão outro vídeo vai ficar sem graça. Mas essa foi essa semana, assim, muito louca, muita correria, mas deu tudo certo. Se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like e a gente se vê na próxima semana.